Bom dia, povo da jornada, para mais um devocional aqui no YouTube, todas as manhãs, a partir das 5h30, sempre disponível para abençoar. Se você já fez a leitura do seu devocional ou do plano de leitura bíblica, o devocional aos domingos e o plano de leitura todos os dias. Então, se você já fez a sua leitura hoje do nosso plano anual, a gente já pode dar sequência para os nossos versículos de hoje. Hoje, Juízes, capítulo 13 ao capítulo 15, onde vai falar da história de Sansão, um grande homem de Deus, conhecido como o incrível Hulk da Bíblia, um homem de grande força, a quem Deus dá uma promessa aos seus pais de que ele seria um juiz, um protetor, desde que antes do seu nascimento. Então, temos aqui três versículos importantes. O primeiro deles, Juízes 13:5, diz assim: porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. O que significava que ser nazireu de Deus? Separado para um propósito desde o ventre da sua mãe, assim como João Batista, primo de Jesus. Deus aqui estava comissionando ele para um movimento separado, diferente, ungido. Então, desde o nascimento. Aqui existe uma coisa muito especial para você que é pai pensar sobre os seus filhos. Deus tem um propósito e um plano com os seus filhos desde antes deles nascerem. Portanto, é muito importante que você que recebeu um filho nas suas mãos, salvo por Deus, o mantenha assim também, trabalhando na vida dele. Aqui os pais de Sansão estão recebendo uma direção de como se portar com o seu filho durante a vida. Deus também no Evangelho dá muitas indicações de como pais devem guiar os seus filhos no caminho de Deus, e não indicando o caminho, mas no caminho, né? O segundo versículo que nós temos aqui é do livro de Juízes, capítulo 14, versículo 4. Ele diz assim: seu pai e sua mãe, porém, não sabiam que isto vinha do Senhor, porque buscavam ocasião entre os filhos teus, né? Então, o narrador do livro de Juízes aqui, ele está explicando que mesmo em meio às confusões de Sansão, Deus estava movendo a história contra os filisteus. Então, Sansão, muitas vezes, você vai perceber, se você ler bem a palavra de Deus, que ele perde integridade, não sabe, né, para que lado ir, como fazer, mas Deus estava com ele, apesar de tantas coisas. Por quê? Porque a promessa que Deus tinha feito de que a força estaria no cabelo dele era cumprida. E o último versículo, em Juízes capítulo 15, versículo 14, então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linhos queimados do fogo. Aqui, Deus dá um vislumbre do poder que ele tem quando o seu espírito está manifesto numa pessoa. Quando eu era criança e lia esses versículos, eu me dava conta de quão poderoso Deus era. Nós estamos tão acostumados a milagres espirituais na saúde, na ansiedade, na depressão, que afetam a vida, de que Deus protegeu com seus anjos, de que muitas vezes nós não percebemos que o mundo espiritual ele é muito mais físico do que nós imaginamos. Então aqui, quando Sansão ele quebra, ele rasga as cordas, né, que estavam neles como se fosse linho queimado no fogo, ou seja, como se não fosse nada. Nós temos aqui um vislumbre de que Deus pode fazer coisas impossíveis ontem, hoje, eternamente, porque ele é um grande Deus. A reflexão de hoje, ela se dá muito por conta de Charles Spurgeon, um teólogo muito conhecido e respeitado, que tem uma frase que diz assim: Deus pode até usar instrumentos imperfeitos para cumprir os seus propósitos perfeitos. Sansão é exatamente esse exemplo. Uma pessoa imperfeita que caminhou com Deus, que caiu longe dos caminhos de Deus, mas que voltou a se arrepender e voltou para ele. Então aqui nós temos um sinal muito grande que na nossa vida Deus pode falar conosco, usar a nossa vida, trabalhar conosco para que nós possamos cumprir o seu chamado e o seu propósito. Que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Tenha uma ótima manhã com Jesus.